Nós estamos estudando aqui nesse trimestre da Escola Bíblica Dominical também a supremacia das Escrituras, e hoje é a lição de número 8, a lei e os evangelhos que revelam Jesus. É proposto para nós trabalharmos aqui o texto de Deuteronômio no Velho Testamento e o texto de Lucas em o Novo Testamento. E aqui nós estamos numa sala de obreiros, ministros, trabalhadores do Evangelho, e nós somos chamados a uma maturidade espiritual para que a gente possa tratar das profundezas da doutrina de Deus. Existe aquele nível que é o nível fundamental, que é o mesmo de iniciação, as primeiras letras que Paulo fala para Timóteo. Lembre que lá na tua infância você aprendeu as primeiras letras. Pronto, passou a infância. Passou a infância, nós somos chamados à maturidade. Nós temos que chegar até a plena estatura de homem perfeito. É o que Paulo fala para a gente e a Bíblia fala para a gente. São doutrinas profundas do reino de Deus que precisam de maturidade espiritual para serem compreendidas assim, nesse nível. Porque a lei que a gente tem aqui, a lei ela serve como aio, diz o apóstolo Paulo, para conduzir até Cristo. Porque a perfeição está em Cristo. O que é aio? Aio é o pedagogo, tá bem? Pedagogo. A lei serve como um pedagogo para conduzir as crianças que estão ali no Velho Testamento até os pés do Senhor Jesus. Essa aí é a imagem que a gente tem de Paulo, é a compreensão que Paulo tem. O que é o pedagogo? A palavra pedagogo, ela surge lá no grego. Tá bem? No grego você tem o paidos. Quem é o paidos? As crianças. Crianças são paidos. Os gregos eles tinham um projeto chamado paideia. É que eu estou sem meu canetão aqui, aí eu não vou conseguir escrever para os irmãos ali. Paideia. Paideia é a obra de educação dos gregos. É como os gregos vão criar as suas crianças. É o projeto educacional dos gregos. O que é que um menino grego tem que aprender para se tornar um homem grego? Chama-se projeto chamado paideia. Aí o agogos, que é a segunda parte da palavra, paidos agogos. Quem é o agogos? É uma espécie de escravo que ele recebia a missão de pegar as crianças e fazer igual o pirueiro faz. O pirueiro pega a nossa criança em casa e leva até o colégio, leva até a escola, leva até o educandário. Não é isso que a perua faz? Depois a perua vai lá, pega na porta da escola, da creche e leva para casa. Então esse agogós, ele é um escravo que ele conduzia as crianças até a escola para ter certeza que a criança não ia jogar pedra na casa do vizinho, ia pescar, caçar, namorar. Tinha que sair de casa e ir para a escola, e sair da escola e voltar para casa. Então você tem um escravo para isso aí. Ele é o agogós. Aí surge a palavra pedagogia, quer dizer, o condutor de crianças, aquele que leva as crianças, que garante que as crianças vão chegar no lugar de ensino. Hoje, o que é a pedagogia? Hoje a pedagogia é a ciência do ensino infantil. Então, o pedagogo é aquele que cuida da educação infantil. Se tornou adulto. Aí não serve mais a pedagogia, serve a andragogia. Então, a andragogia é a ciência que cuida da educação de adultos. Do andros. Andros é a pessoa adulta. E o agogós é aquele que vai conduzir a educação. Minha esposa, por exemplo, ela é pedagoga. Como ela é pedagoga, ela toma conta de berçário. Crianças de 6 meses até 5 anos de idade. Ela é pedagoga. Eu também fiz o curso, eu me tornei pedagogo, fiz o curso de pedagogia. Então eu sou pedagogo. Mas a minha pedagogia ela serve para eu administrar uma escola, para eu administrar uma creche. Ela não serve para os meus meninos do ensino médio. No ensino médio eu tenho que ter outra licenciatura, porque lá no ensino médio as disciplinas são outras e as metodologias são outras,
a consciência dos adolescentes são outros. Então eu tenho lá a minha licenciatura em filosofia, estou fazendo licenciatura em letras e pós-graduação em psicologia. Quando eu quero ensinar o pessoal lá da faculdade, aí eu fiz docência do ensino superior, ou mestrado, ou doutorado. Quer dizer, até a ciência dos homens reconhece a necessidade de você ensinar aqui em cima, para quem está aqui em cima, e ensinar lá embaixo para quem está lá embaixo. Chegou o nosso caretão. Deus abençoe, meu amigo. Obrigado. Aí a gente vai poder agora usar. E o que acontece? O apóstolo Paulo fala que a lei é o quê? A lei fala que ela é um aio, um pedagogo, isto é, toda aquela turma que está entre Adão e Malaquias é tudo criança. Do ponto de vista do Evangelho. Do ponto de vista do Evangelho. O Evangelho não é para manter as pessoas em estado de minoridade. Aí agora eu vou aqui para a lousa, tá bem? Para a gente poder aprimorar isso daqui. O Evangelho não é para manter nenhum de nós em estado de minoridade, ó. Minoridade. Ou seja, de infância. Não é. Immanuel Kant, que foi um filósofo, tá bem? Ele falava que enquanto nós não ousarmos pensar, ó, ousai pensar. Enquanto você não aprender a usar a sua razão, enquanto você não aprender a usar a sua inteligência, a sua intelectualidade, a sua capacidade inata de julgar, você ainda é de menor, você ainda é criança. Você é criança ainda. Você não tem ousadia no pensamento. Você tem medo de pensar. Você tem medo de julgar. Esse filósofo aqui, o Immanuel Kant, ele escreveu um livro chamado Crítica da Razão Pura. Ele escreveu outro livro chamado Crítica da Razão Prática. Quer dizer, ele é um homem que ele vai bater na questão de a maturidade depende da sua intelectualidade e do seu racionalismo. O quanto você é racional, o quanto você é ousado no pensamento, o quanto você avança na sua maturidade e o quanto você fica na sua minoridade. O que faz o Evangelho conosco? O Evangelho ele exige que a gente saia da minoridade, exige que a gente assuma uma responsabilidade que a lei não exige. Porque a lei propõe para a gente o quê? Obediência. Obediência. Esse é o nível, tá? Ela é um abecedário, tá? É isso aqui, ó. Ela é um abecedário. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ele dá 10 mandamentos para você. 10 mandamentos para você obedecer. Aquele que obedecer esses mandamentos, por esses mandamentos viverá. Ponto. A lei desenha o que é o pecado. A lei desenha qual é o sacrifício. A lei desenha o passo a passo, onde você tem que se sacrificar, quais os dias da semana que você deve trabalhar. Olha que negócio mais infantil. 6 dias trabalharás, 1 dia descansarás, para você colocar o seu gado para descansar, seu escravo para descansar, sua família para descansar e você também. É um mandamento que parece assim, top. Honrar teu pai e a tua mãe para que te vá bem. Precisa desenhar isso. Honrar teu pai e tua mãe. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Tem que desenhar isso. Esse descanso até para a terra foi dado, né? Para a terra foi dado também. Agora sim, a gente acha que é algo lá em cima, não é algo lá em cima. Paulo fala, isso aí é pedagogia, é pedagógico, é para crianças. Esses mandamentos não são para pessoas adultas. Porque não precisa dizer para o adulto, para você aí nos seus 40 anos de idade, não precisa dizer para você honra teu pai e a tua mãe. Não precisa. Não precisa dizer para você não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não precisa. Não matarás, não precisa. Não furtarás, não precisa.
Não adulterarás, não precisa. Adorarás somente ao teu Deus, não precisa. Você já é homem, isso aí você já tem que saber. Quando você era criança, aí sim, olha, não rouba o lápis do seu irmão. Opa, você não pode. Você tem que obedecer papai e mamãe, honrar papai e mamãe. Você era criança. Não era isso? Ó, o que é seu, o que é do outro, não cobiçarás. Quando você virou lá adolescente, ó, sua namorada é sua namorada, a namorada do seu amigo e do seu amigo. Você estava na adolescência. Agora você já é homem, você acabou com as coisas de criança. Não acabou, acabou. A partir do momento que acabou, você está instruído, você já é um homem. Então, maturidade. Você sai da minoridade, tá bem? Você vai para maioridade. Quando você vai para a maioridade, lá na minoridade você lia a cartilha. Qual que é a cartilha? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, o Pentateuco. Isso aqui é a cartilha de Deus. Cartilha mesmo, é um abecedário. Sabendo que a humanidade está sem revelação, está sem Bíblia, sem pedagogo, a humanidade está cada uma desviando-se pelo seu próprio caminho, eles não têm a lei, não têm. Então o que diz o apóstolo? Deus não levou em conta os tempos da ignorância, deixou com que eles andassem tateando como se estivesse no escuro, procurando para ver se porventura eles encontrariam. Está ótimo, para a criança está bom demais. Aí o que fez Deus? Levantou o profeta. Qual o profeta? Moisés. Levantou o profeta Moisés. Pegou Moisés pela mão. Pegou pela mão, foi lá, apareceu para ele em forma de sarça ardente que não se consumia. Quer dizer, colocou ele no mundo fantástico de um arbusto pegando fogo. Falou com ele, deu uma vara na mão dele, um cajado na mão dele, enviou ele até o Egito, derrubou os deuses egípcios, entregou para ele a Páscoa, Pechá, fez ele líder de uma grande nação, abriu o Mar Vermelho, levou para o Monte Sinai, subiu com ele o Monte Sinai, entregou para ele as 2 tábuas da lei com os 10 mandamentos. Em menos de 40 dias, aquela turma idólatra que saiu do Egito, em menos de 40 dias, menos de 2 meses, aquela criançada, aquela pirralhada que é acostumada com a idolatria, adoração a bichos, adoração à natureza, adoração às estrelas, adoração ao rio, aquela mesma turma idólatra que estava lá no Egito, o país da idolatria, está lá no pé do Monte Sinai. Pegam todas as suas riquezas, seus ouros, suas pratas, os despojos de guerra e faz um boneco, uma réplica de uma estátua, um bicho. Vê o nível de maturidade, de intelectualidade do ser humano, dotado de milhões e milhões de neurônios, capaz de construir pirâmides, pessoal, pirâmides, pontes, prédios, navios. O ser humano dotado dessa capacidade extraordinária reduz tudo a um bezerro de ouro, um bicho da natureza, um bezerro, pessoal, que come capim. O bicho come capim. O bicho solta estrume, as moscas ficam em torno dele, o bicho anda de 4 patas. Esse camarada aqui que deveria ser de maior, que deveria usar o seu pensamento, a sua razão, a sua lógica, tem a capacidade de cooptar um homem chamado Arão, Esse nome Arão significa o iluminado, iluminado. Ele é o iluminado porque dentre os israelitas ele é o que tem
a iluminação. Ele é o irmão de Moshe, de Moisés. Moisés é o tirado das águas. O Arão é o iluminado. Arão, Deus foi lá e falou o seguinte: vai encontrar teu irmão. E ele foi, iluminado. Atravessou o deserto e encontrou o irmão dele. É esse aqui. E aquela turma de idólatras ali dos israelitas pega o iluminado e fala: teu irmão é morto. Faze para nós deuses que nos conduzam adiante. E o que faz o Arão? Cede com toda a sua iluminação, com toda a sua ilustração, com toda a sua sabedoria, cede e faz um bicho de ouro, uma réplica de um bicho de 4 patas que come e rumina mesmo, e que solta estrume. Tem maturidade um povo desse? E fazem um culto às estátuas, um culto ao bezerro de ouro. É criança ou não é? É criança que briga por causa do carrinho. É criança que briga por causa da boneca. É criança que pega lá o carrinho e finge que o carrinho é um caminhão de verdade e fica lá brincando com o carrinho dele. É criança que brinca com a bonequinha e acha que é uma criança de verdade. É criança. Aí Deus lá no alto do Monte Sinai fala: teu povo já se desviou, menos de 2 meses. Moisés desce, dá a disciplina, destrói o bezerro de ouro, volta para o Monte Sinai, depois volta agora com as 2 tábuas da lei de novo. E não só com as tábuas da lei, ele volta com o tabernáculo. Voltou com o tabernáculo, vai ensinar o passo a passo de como adorar a Deus, como sacrificar, que dia que tem que ir. Quando ouvirem as trombetas, vocês têm que ir para a igreja, a trombeta está chamando, vocês têm que fazer as orações de vocês, têm que se organizar em suas famílias. Não pode o parente se chegar à sua parente para tomá-la como esposa, não pode dormir com um bicho como se fosse um ser humano, não pode casar com um animal. Precisa falar isso para você que é adulto? Que você não pode casar com um animal? Mas fala para eles. Fala para eles. Quando você construir uma casa, faz um parapeito para as pessoas não chegarem e cair de lá de cima do terraço. Faz um parapeito. Precisa falar isso? Qualquer pedreiro sabe disso. Construiu a laje, faz o parapeito. Se as pessoas vão utilizar aquele espaço ali. Qualquer pedreiro, ainda mais um engenheiro. Mas é o que diz ali. É o que diz. Então a lei está cheia de minúcias, cheia de mandamentos, para conduzir esse povo como crianças, utilizando essa cartilha. 40 anos depois de andar com esse pessoal no deserto, Moisés escreve o Deuteronômio, faz a repetição da lei, igual eu faço na escola, pego os repetentes e faço recuperação com eles. Quer dizer, eu passo o ano inteiro com eles, na sala de aula, ensinando. Quando chega no final do bimestre, eu tenho que fazer recuperação. Porque teve gente que não alcançou a nota mínima. A nota mínima no ensino médio é essa aqui, ó, 5. O meu aluno não conseguiu alcançar competências básicas para tirar um 5. Ficou de recuperação. Aí lá vai eu trabalhar mais 2 semanas para ver se ele tira 5. É o que Moisés faz com o Deuteronômio. Então, mas em alguns casos, o que ele não aprendeu em um ano, ele vai aprender em alguns dias? Não aprende. Não aprende. É o que mostra a lei. O que eles não aprenderam em 40 anos, vai aprender agora no Deuteronômio? É só a repetição da lei. Ele pega aquilo que foi dito em Êxodo, aquilo que foi dito em Deuteronômio e transforma num livro só. Deuteronômio é o livro da repetição das leis. Foi tão ruim, que os alunos foram reprovados, todos os alunos de Moisés foram reprovados e o mestre foi reprovado. O Moisés foi reprovado por causa dos alunos. Fala, meu irmão. Tem caso que às vezes uma simples explicação a pessoa abre entendimento. Às vezes tem no meio a primeira pedra que estava embaixo do tijolo, ele não conseguia entender que pedra que era aquela, ele pensava que era um isopor. Aí você explica para ele: não, isopor não pode, aqui é um tijolo. Pronto. Abre o entendimento para o restante. Tem gente que às vezes está faltando pouca coisa para poder ele fazer o ciclo, entender o ciclo. E o que está faltando agora? Está faltando vir o mestre. Porque o primeiro mestre foi reprovado. E é assim, você pega essa criança que não está dando certo nessa escola, coloca na outra. E lá na outra escola tem outra metodologia.
outro tratamento, outro jeito de ensinar. Aí entra, eu tenho faculdade de psicopedagogia, de neuropsicopedagogia, porque eu tenho crianças que não aprendem nem com os melhores professores, na melhor escola. Ele tem um déficit de aprendizagem, ele não entende, ele não sabe como estudar. Não é que ele não gosta, ele não entende, não entra na cabeça dele. Aí vem para mim. Aí eu, como neuropsicopedagogo, vou estudar o cérebro dele, e como psicopedagogo é como essa criança aprende. É o que acontece com todo mundo. Deus deu Moisés, que é um grande mestre, deu a lei, que é a cartilha, e a partir daí todo mundo reprovado. Moisés foi reprovado, Arão foi reprovado, Miriam foi reprovado, os 3 da família foram reprovados, os 2 filhos de Arão foram reprovados. Um detalhe também de um aprendizado, exemplo, eu fui entender por que a razão que eu tinha de entender 3 quartos, tá? Eu já tinha quase saído da escola, mas até lá ninguém nunca falou assim, por que razão que eu tenho ideia? Mas eu falei, mas vou aprender para quê? Ninguém chegava a me explicar por que razão que eu teria de estudar aquilo ali. Entendeu? Ah, você tem que estudar, mas você tem que estudar. Então não é uma resposta que possa fazer com que eu me interesse por aquilo. Que é o caso do pessoal de Israel. Eles não sabiam o porquê da lei. O apóstolo Paulo explica o porquê da lei. A lei, ela foi dada, tá bem? Porque é um mandamento santo, justo e bom. A lei foi dada por Deus para conduzir o povo em santidade, justiça e bondade. É para ensinar o beabá. Você tem que ser santo porque eu sou santo. Você tem que ser justo porque eu sou justo. Você tem que ser bom porque eu sou bom. Aí Paulo fala aos Tessalonicenses o seguinte: sede imitadores de Deus, ó, imitadores de Deus, como filhos amados. Para isso que foi dada a lei. E foi explicado. Ó, eis que diante de ti eu ponho o bem e o mal. Escolhe, pois, o bem para que você viva. Moisés tem aqui 2 montes. Tem o monte da maldição e o monte da bênção. Quando vocês virem um professor de vocês subindo para o monte das maldições, é porque vem sermão pesado. Quando você vê o professor de vocês subir para o monte das bênçãos, é porque vem ensinamento positivo. Para onde que Moisés está subindo? Não sei, subiu de novo. Cadê o Moisés? Está lá dentro do templo de novo. Quer dizer, o pessoal de Israel passou uma temporada no deserto com o melhor dos mestres, que é o Moisés, e não aprendeu. Repetiram de ano. Como eles repetiram de ano, o que vai acontecer com eles? Volta tudo de novo. Aí Deus começou a levantar os outros profetas, tá bem? Depois de Moisés, mais profetas, por aproximadamente aí 1.300 anos. Só de profetas, meus irmãos. Aí Jesus ele fala: eu vos enviei sábios e profetas, e vós não o quisestes. Aí Jesus contou uma parábola: o reino de Deus é semelhante ao dono de uma vinha. O dono de uma vinha pegou a vinha e arrendou a uns lavradores. E quando chegou o tempo de recolher o fruto, enviou os seus servos, só para requerer os rendimentos. E o que fizeram os lavradores? Bateram em um, bateram em outro, e por fim ele disse: vou mandar o meu filho. Talvez tenham respeito porque é o meu filho. Quando viram que era o herdeiro, disse: matemo-lo e nos apropriemos da vinha. Aí Jesus falou: assim será com essa geração também. Quando chegou a hora da maturidade, meus irmãos, tirar esse pessoal da infância, porque eu já mandei 1.300 anos de profeta. Depois de Moisés veio Josué, depois de Josué vieram os juízes, depois dos juízes vieram os reis, e junto com os reis vieram os profetas, e vieram os sacerdotes, e veio o cativeiro babilônico, e veio o cativeiro assírio. E eles aprenderam. Chegou a hora de tirar a prova dos 9, chegou a hora do vestibular. Aí a gente vai pegar aqui o texto de João, capítulo de número 1, eu vou pedir para os irmãos abrir. Conosco está aqui o nosso pastor Lucimar, superintendente da Escola Bíblica Dominical. Quero facultar ao senhor aqui a palavra. Fique em paz, pode prosseguir, Saulo.
Tranquilo. Amém. Obrigado. Chegou o tempo da maturidade, meu irmão. Chegou o tempo de sair do jardim de infância. Chegou o tempo da conversão. O Moisés, meu servo, é morto, foi reprovado por causa de vocês. Quer dizer que a turma não passou e o mestre não pôde ser graduado. Agora eu vou enviar o outro mestre. Quem que é o novo mestre? Jesus. Já não é mais um profeta que tem coisas com as quais você fala contra. Moisés ele foi questionado pelo irmão, Moisés foi questionado pela irmã, Moisés casou com a custita, Moisés foi questionado pelos sacerdotes, Moisés ele passou uma pedreira. Agora eu vou enviar outro, maior do que o Moisés, Jesus, filho. Esse é o filho. Ele vai tirar vocês aqui desse cativeiro da lei, dessa pedagogia, e vai levar vocês agora para a perfeição. O Evangelho, ele é também outra história. Não é a lei, não é a cartilha. Porque a lei ela foi escrita na pedra, não foi? Na pedra. Mas e o Evangelho? O Evangelho é escrito no coração. A letra mata. Porque na letra diz: aquele que não permanecer em todos os mandamentos aqui é maldito. E se é maldito, vai ser morto. Maldito todo aquele que não permanecer na letra. A letra mata. Chegou agora a hora do Evangelho. Aí quando vem o Evangelho, a gente vai ler aqui João capítulo 1. Nós vamos tentar fazer aqui o estudo, tá bem? No entendimento de João. Como que João apresenta o Evangelho. Capítulo 1, versículo 15. Tá bem? João testificou dele e clamou,